Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. É uma alegria recebê-lo mais uma vez por aqui. Comece se inscrevendo aqui, ativando o sininho se você ainda não é inscrito e não tem o sininho ativado. Por quê? Porque se você não tem o sininho ativado, obviamente você não vai receber as notificações a respeito dos vídeos novos no canal. Tá legal? Então ativa esse negócio aí e faça a tua inscrição. Agora, muito bem. Eu quero responder uma pergunta que me foi feita, na verdade, pelo privado, no meu WhatsApp. Alguém, há pouco tempo, conseguiu meu telefone por vias ilegais. Tô brincando. Pediu meu telefone para alguém, me mandou uma mensagem pedindo uma ajuda, né? E a ajuda que o sujeito queria era basicamente a seguinte: ele queria entender como funciona um namoro autenticamente católico, entende? Porque ele realmente já havia tido algumas experiências, a conversão dele havia sido tardia, ele havia conhecido uma garota na igreja, uma moça boa, também desejosa de um namoro casto, de um namoro autenticamente católico, desejosa de percorrer um caminho em direção aí ao matrimônio. E, enfim, eles estavam meio que começando ali alguma coisa, meio mais ou menos, e não sei o quê, eu não sei lá, não entendi muito bem o que foi que ele me disse, né? Mas eu disse que, enfim, tá bom, então, depois de alguma conversa, porque existem pessoas que são espertas, que depois dele me ter pedido para que eu fizesse meu trabalho de graça, e eu tê-lo explicado que o meu trabalho era feito por um valor, né? Ele, enfim, ficou chavecando. Eu falei, tá, eu converso com você, cara. Me manda uma mensagem aí, me fala o dia que você pode, a gente bate um papo. E adivinha? Muito bem. Quando eu cobrei, ele ficou chorando. Quando eu não cobrei, o cara sumiu. Tá bem? Então é assim. Muito bem. Mas eu quero comentar a situação, não a situação dele, né, ter aparecido e sumido ou coisa do tipo. Eu quero comentar, porque no fundo eu não ligo muito, tô dando risada. Se você foi o sujeito que fez isso também, fique tranquilo, não precisa me mandar mensagem caso não queira. Tá legal? Eu tô dando risada aqui da situação porque foi engraçado e espero que você se ria também da situação, porque, convenhamos, foi uma situação engraçada, hein, cara? Vamos lá. Agora veja só, eu quero comentar a situação do namoro que ainda não é namoro, mas que deseja ser um namoro católico. A primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, que quando vocês começam algum tipo de relacionamento, qualquer nível que seja, aí fora no mundão, assim, eu quero dizer, né? Esses relacionamentos que começam no mundão, eu estou falando de relacionamento, não estou falando de um encontro casual. O que é algo terrível já por si mesmo já é algo abjeto, assim, nojento em si mesmo. Mas quando a gente olha para um relacionamento de fato como sendo começado aí fora, no mundo, como é feito no mundo, nós já temos uma pista de como os relacionamentos católicos devem começar, tá certo? De maneira absolutamente diversa de como começa no mundo. Porque os relacionamentos no mundo começam da seguinte maneira: há uma ausência de compromisso no início, uma ausência de compromisso no meio, um comprometimento mínimo do meio para o fim, e no final há um comprometimento com uma cláusula de rompimento, tá certo? Com uma cláusula de seguridade para ambas as partes. É assim que as coisas por aí funcionam. Se vocês olharem para os relacionamentos mundanos, vocês perceberão que, veja, o relacionamento não começa como um compromisso de um para o outro, do outro para um. Começa como alguns encontros casuais que esses dois fazem, porque consideram-se mutuamente importantes um para o outro. Talvez importantes não seja a palavra certa, mas consideram-se pessoas que conseguem satisfazer certos desejos de um, de outro, de outro, de um, tá certo? E esses desejos satisfeitos fazem com que haja um desejo alimentado para que os encontros permaneçam e sejam cada vez mais frequentes. Essa é a verdade. Vocês devem concordar comigo que a coisa funciona desse modo. No entanto, não há um compromisso e, nesse sentido, as pessoas que estão envolvidas num relacionamento, elas podem se encontrar com outras pessoas sem que haja a menor dor na consciência. Por quê? Porque não tem compromisso.
Nós não somos namorados, nós só estamos nos encontrando, nós estamos saindo casualmente, né? Eu estou saindo aí com uma garota e a moça diz, eu estou saindo aí com um carinha aí. E, bem, de resto, se aparecer mais alguém, tá pra mim e vambora, né? Mas há ali aquele sujeito que é meio fixo, mais ou menos, né? Depois a gente começa um relacionamento que tem um certo comprometimento, mas não é um comprometimento total. É um comprometimento que se baseia basicamente em assumir certos compromissos sociais diante de outras pessoas, se ou caso haja a possibilidade, veja só, de que isso seja recompensado de algum modo. Em que sentido? Ele e ela, ou ambos, têm um grupo de amigos que é mais ou menos difícil para um e para outro de conviver. Então deve haver, nesse sentido, uma espécie de benefício para ambas as partes para conviver com aqueles amigos que é ruim de viver. O sujeito quer sair e é bem proibido. Até apareceu para mim um videozinho de um casal hoje que era o seguinte: nossa, olha, o meu marido tinha um compromisso com os amigos agora no final de semana, mas ele decidiu ficar em casa comigo, olha que maravilha, e etc. E ela se afasta e fica falando, então vocês saibam escolher bem os maridos de vocês, etc. E quando ela afasta, mostra atrás na câmera, o sujeito está amarrado na cama. É engraçado, de fato é uma piada bastante engraçada, mas veja só, se o sujeito precisa estar amarrado para permanecer ao lado dela, significa que a escolha não foi bem feita por ele, entendeu ou não? A situação está muito complicada aí, né? Ou seja, esse tipo de coisa exemplifica muito bem como funcionam os relacionamentos aí fora. Se baseia em certos benefícios e obrigações que são assumidas caso haja um benefício maior ainda do que ele. Ou seja, o sujeito aceita, né, tudo bem, sair lá e coisa do tipo, ou fazer certas coisas que para ele são muito difíceis, caso haja um benefício no final da noite, se é que me entendem, né? E assim por diante. Ou seja, não é um comprometimento responsável do outro para um e do um para o outro. Na verdade, é um comprometimento que se baseia em recompensas. Ok? É mais ou menos por aí que vai. E esse caminhar desse relacionamento que se dirige para um compromisso ainda maior, que leva às vezes para o casamento, para morar junto, coisa do tipo, vem com uma cláusula. Se não der certo, a gente separa, a gente faz um acordo pré-nupcial, a gente coloca comunhão, né, separação total de bens lá e coisa do tipo. Compreenderam aqui ou não? É mais ou menos assim que funciona. Agora veja, para responder a pergunta do meu amigo gente boa, que veio falar comigo, veja, eu quero que vocês notem o seguinte: para que um relacionamento funcione, seja autenticamente católico, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é, a igreja nunca disse o que é um namoro católico. Tá? Então, sem neura, pare de loucura na cabeça, não viajem na maionese, não pensa que vocês vão ler em algum lugar o que é que a igreja espera, o que é permitido fazer, segurar na mão, um beijinho, ir no cinema sozinho, ter alguém vigilante, nada disso, tem nada disso. A igreja não vai falar sobre nada disso não, a igreja fala sobre o casamento, o sacramento, que é o que importa. A única coisa que a igreja diz é que é necessário que o namoro esteja sendo vivido de maneira virtuosa, ou seja, que haja castidade, ok? Que ambas as partes estejam se dedicando uma a outra, tá certo? De maneira a amar autenticamente, mas a se dedicar de maneira evidentemente casta, tá certo? Dedicando-se um ao outro de maneira a preocupar-se com a salvação da alma do outro e não com a sua satisfação afetivo-sexual, entendeu? Isso é o ponto. Aqui que a igreja toca num assunto que é bastante importante. A castidade é necessário para ambos os estados de vida, seja para o sacerdote, seja para o marido e mulher, o sujeito que está iniciando um relacionamento, seja inclusive para o sujeito que tem tendências homossexuais, tá certo? Porque a igreja sempre falou para essas pessoas que é necessário que elas vivam de maneira casta, entendeu? E, veja só, isso funciona para todo mundo, né? E tem um povo lá que, enfim, fala do homossexualismo, não sei o quê, e depois critica o povo da igreja, dizendo que a igreja, na verdade, fala, tá, mas por que os outros podem e a gente não? Não tem nada a ver. Todo mundo tem que ver castidade, ponto, acabou. O ponto é que a tua castidade precisa ser uma continência ad eternum. Por que razão? Porque o ato em si é ruim, entende? Então precisa manter aí pro resto da vida. Mas o fato é que, veja, eu não vou tocar nesse assunto hoje, porque não sei nem porque eu falei. Tá bom, mas tá bom.
Já falei, agora vamos embora. O fato é que, veja, é necessário que haja castidade. É isso que a igreja coloca. Ou seja, o que deve estar presente desde o início é a castidade. Então, professor, o que o senhor está dizendo é que o início pode ser semelhante? Não. Porque o início em si mesmo já não é motivado por uma, tá certo? Virtude. O início é motivado pela satisfação afetiva. Por uma satisfação, melhor dizendo, por uma satisfação física. Entende? Por que você dá o primeiro beijo numa pessoa aí fora? Porque o corpo te chama atenção. Entendeu ou não? Só isso. Porque a cara dela te chamou atenção. Só isso. Entendeu? E quando o relacionamento começa baseando-se nisso, em encontros esporádicos, sem comprometimento algum, porque se aparecer outra pessoa tá maravilhoso, mas há ali alguma coisa é o que o povo chama de tô ficando, né? Tô ficando com alguém, tá ficando. Nossa senhora, que nome odioso, né? Tô ficando, tá ficando, tá bom. Então, não há comprometimento nenhum nessa jossa desse negócio, entende? Não há um assumir a responsabilidade diante das outras pessoas. Se qualquer pessoa perguntar, você vai dizer, né, mais ou menos, é meu amigo, né? A gente tá conversando e tudo mais, mas já tá se aproveitando, né? Dando umas bitoquinhas aqui, umas bitoquinhas ali, ou seja, o que é que importa para você? Satisfação dos teus impulsos mais carnais mesmo. O que importa é a satisfação, veja, física de um impulso que em si, em você aí, deseja prazer. E a obtenção de prazer é alcançada por um meio. E quem se torna um meio para o alcance do prazer e da satisfação desse desejo de prazer que você tem aí em si? A outra pessoa. Quando você vai ficando, o que você está fazendo? Transformando a outra pessoa em um objeto, em um meio de obtenção de prazer. É isso que significa ficar. Entendeu ou não? Quando você diz eu estou ficando com uma outra pessoa, você está afirmando, em outras palavras, que a outra pessoa que se colocou diante de você como alguém com quem você tem um relacionamento incipiente é um mero objeto para a tua satisfação. É isso que você está fazendo, cara. Você é um sem vergonha no final das contas. Entendeu ou não? E a outra pessoa também é, evidentemente. Vocês são dois sem vergonha, estão se aproveitando mutuamente um do outro aí. Entendeu? É isso que está acontecendo, né? Agora veja. Se é assim que a coisa funciona, como é que um relacionamento, veja, você deseja viver, né, autenticamente católico aí, ele deve começar de maneira comprometida. Eu fui dar uma palestra um outro dia, na verdade tem uns meses já, sobre teologia do corpo, passei um dia inteiro dando um curso, e aí eu me lembro que em algum momento alguém perguntou, né, se eu estou conversando com uma outra pessoa, eu posso conversar com outra e tal, e aí alguém me disse assim, né, no meio da plateia, assim que eu posso chamar? Do auditório? Isso. Ali no meio do auditório alguém disse assim, gente, mas são dois solteiros, né? Qual é o problema de conversar com outras pessoas e tal? E aí isso me soou muito mal, porque no momento em que você começa a conversar com uma outra pessoa, você demonstra interesse por ela, você está fazendo uma promessa implícita de que você ou irá começar alguma coisa, ou de que em algum momento você irá romper aquilo ali. O mais provável é de que você está prometendo que começará alguma coisa. Entendeu? Só que se você está demonstrando interesse por ela e por outro, e por outro, e por outro, você é um canalha. É isso que você é. Entendeu? Ou seja, você não deve de maneira nenhuma colocar como uma desculpa o fato de você ser solteira para que você converse com várias pessoas distintas, demonstrando interesse por essas pessoas. Conversar com diversas pessoas não é um problema. O problema é demonstrar interesse por diversas pessoas ao mesmo tempo. Isso é canalice. Compreendeu aqui ou não? Você está sendo um canalha. Tá bem? Parabéns. Você tem o troféu joinha. Tá escrito aqui, ó. Canalha do ano. Tá bem? Parabéns, meu querido e amado manceboide. Agora veja só. O que se deve fazer então? Deve-se necessariamente agir com honestidade. Se há o interesse, é com aquela pessoa que eu vou conversar e não com outras. E ponto, acabou. Entendeu? Se há um desejo de começar um relacionamento com essa pessoa, puxa vida, eu converso de maneira. Veja,
mais intensa a respeito de, veja, mim, e a respeito dela. Ou seja, eu começo a partilhar aspectos mais íntimos para saber se de fato há um interesse em começar um relacionamento com aquela pessoa ou não. Eu não preciso beijar a outra pessoa para saber se eu quero começar um relacionamento ou não. Porque se você acha que você precisa beijar para começar um relacionamento com outra pessoa ou não, você está me dizendo, em outras palavras, que você precisa transar para casar com outra pessoa ou não. Meu Deus! Entendeu? Castidade foi para o espaço agora. Compreendeu isso aqui ou não? Então, meu caro, no fundo, esse negócio de enrolação, de nós queremos viver um namoro autenticamente católico, mas não começa a bagaça de uma vez, você já está fazendo o que o mundo faz. Meu filho, toma vergonha na cara e assume a responsabilidade por essa mulher. Jesus, entende ou não? Começa aí alguma coisa, cara. Puxa vida, tá fazendo mal para vocês dois, entende? Para vocês dois, no final das contas. Assuma a responsabilidade, assuma o namoro em público, diante de todo mundo. Não, nós somos namorados, ponto, acabou. Começamos aqui o negócio, vamos embora. Entendeu? É assim que funciona. É isso que é o início de um relacionamento. É assim que funciona. E é assim que ele vai se direcionar mais honestamente ao matrimônio. Porque ele começou muito bem, entende? E eu não parto do princípio de que aquilo que começa mal termina mal. Às vezes não, começa mal, mas você se converteu no meio do caminho e a coisa disse endireita. Parabéns, né? Não é que, enfim, as coisas têm jeito. Mas há uma tendência maior a que, se você sabe aonde você quer chegar e ainda assim começa mal, as coisas vão terminar mal, entendeu? É necessário que terminem mal. Porque você sabe o fim da coisa. Então é necessário que você faça o quê, meu filho? Tome vergonha na cara. Compreendeu ou não? Então tá bem, era isso que eu tinha para dizer, muito obrigado, tome vergonha na cara, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, comenta aqui o que você achou desse negócio aqui, compartilha com o teu amigo cara de pau, porque vai ajudar ele também, eu acho. Tá bem? Então, depois de terminar esse vídeo, clica aqui, ó, vai aparecer aqui, desse lado. Não, vai aparecer desse lado aqui, ó. Pronto, me lembrei aqui, a memória rebobinou. Aqui desse lado vai aparecer aqui, nesse quadrado aqui, um videozinho muito bom para você entender melhor o que é o amor, tá bem? Tá aqui, assista esse vídeo e entenda melhor o que é o amor, que vai ser um baita de um complemento para esse vídeo que você acabou de assistir. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, tchau!